Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. A gente está muito feliz com esse episódio porque recebemos um cara que é sensacional, Marcelo Scherto, consultor especialista em expansão e franquias e um profissional que já contribuiu para o crescimento de diversas marcas importantes. O Scherto é reconhecido por suas ideias sobre a importância da padronização dos processos, uso de tecnologia, treinamento e capacitação do time para o sucesso do negócio. Nessa conversa, eu e o Gustavo Carrer aproveitamos a experiência do Marcelo Scherto para saber como o modelo de franquia pode oferecer alguns aprendizados para o varejo em geral. Ele também conta para a gente os bastidores de cases da indústria que se tornaram sucesso no varejo, como a Casa Balduco, Havaianas, Samsung e Swift. Bora para a conversa que hoje o episódio está imperdível. Marcelo, a gente tem visto um crescimento muito forte no mercado de franquias nos últimos tempos, nos mais diversos setores, saúde, estética, educação. Por outro lado, a gente sabe que o setor de varejo tem enfrentado muitos desafios nos últimos anos. Como que você está percebendo esse cenário e a franquia na área de varejo é um bom negócio? A franquia na área de varejo continua sendo um bom negócio. Agora, a gente tem que reconhecer que o varejo como um todo tem sofrido bastante, já vinha sofrendo desde antes da pandemia. Durante a pandemia, apanhou muito e muitas empresas estão aí funcionando, mas realmente sofreram e carregam um peso aí desse sofrimento, das perdas sofridas, se descapitalizaram durante a pandemia, etc. Então, o varejo não está passando por nenhum momento maravilhoso, mas se você comparar dentro do varejo as operações que são franquias, das que são independentes, as não franquias, principalmente quando a gente fala do pequeno varejo, as franquias dão um pau nas não franquias, né? Porque realmente, mesmo durante a pandemia, o índice de quebra no varejo, no setor de franquias, foi muito menor do que no varejo como um todo. Então, as franquias ainda são um bom investimento, são um bom negócio. Agora, como acontece com qualquer ramo, é preciso saber escolher a franquia. Não só escolher uma franquia que seja boa, que seja profissional, que seja séria, que tenha uma equipe estruturada realmente por trás, mas também aquela que serve para mim, porque a franquia que é adequada para mim, talvez não seja adequada para o Joãozinho, para o Luizinho ou para o Guinho, né? Cada um tem o seu perfil e você tem que procurar uma franquia adequada ao seu perfil. Hoje, se a gente for olhar dentro do varejo, enfim, como um todo, qual que é o ramo, qual o segmento de franquias aí que tem mais crescido? Olha, a gente pode olhar, tem alguns segmentos que têm crescido, o segmento que é um segmento muito amplo, que é o saúde, beleza e bem-estar. Isso tudo é englobado num segmento só para efeito de análise do mercado, etc, etc, embora se tratem de coisas muito diferentes. Mas esse segmento saúde, beleza e bem-estar vem crescendo muito, mas muito mesmo, e tende a continuar crescendo. E acho que nesse aspecto, inclusive, a pandemia acabou dando uma consciência maior para as pessoas de que elas precisam se cuidar, de que precisam estar bem, não só fisicamente, mas também mentalmente, espiritualmente, etc. E tudo isso entra nesse segmento como um todo. Agora, o segmento de educação é um segmento que vem crescendo bastante em termos de franquias, e o segmento de alimentação, que sempre foi um segmento forte, continua forte. E de vez em quando despontam alguns outros ramos ou subsegmentos dentro desses segmentos que nós estamos falando, que dão uma estourada, dão uma explodida. Tem alguns segmentos que a gente precisa prestar atenção também, que é a coisa do modismo, né? A gente já teve aí a paleta mexicana, a gente já teve o frozen yogurt, a gente já teve o cupcake, a gente já teve brigadeiro. Essas coisas é importante ficar de olho para ver se isso tem realmente como se sustentar. Porque é muito interessante, paleta mexicana era um modismo, mas gelato italiano não é um modismo, é uma coisa que veio para ficar e que existe no mundo inteiro e sendo cada vez mais valorizado, né? Eu até brinco, tem um sócio meu que fala isso, que eu uso a frase dele, que diz que o metaverso é a paleta mexicana e a inteligência artificial é o gelato italiano. Quer dizer, o metaverso é aquela coisa que até hoje não pode até ser que daqui a pouco ele ressurja, talvez fosse uma ideia à frente do tempo, etc., mas para mim nunca me convenceu. A inteligência artificial eu adotei desde o
primeiro momento em que eu percebi que tinha alguma coisa que eu já podia usar e viu estudando inteligência artificial para buscar formas melhores de fazer o que eu faço e o que a minha empresa faz, né? Ô, Marcelo, aproveitando, tem alguma receita para quem, putz, eu quero ter uma franquia e tal, porque como é que eu vou saber, eu aqui, acho que talvez a grande maioria das pessoas, né, o pessoal era um executivo, alguém saiu, cansou e aí resolve ter uma franquia, e aí como que o cara sabe se ele está entrando nessa onda da palheta mexicana, que é um modismo que ele viu e tá bombando, porque a gente não corre o risco de cair naquele clássico, vamos nas franquias que são as mais antigas. Vamos de sempre. Não, eu acho que é questão de bom senso, é questão de bom senso, acho que a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem até ensinado aí as pessoas como é que se escolhe uma boa franquia, começando com uma autoanálise para ver do que você gosta, para que é que você tem jeito, etc, para escolher uma franquia que tem a ver com você. Muito importante escolher uma franquia de uma empresa sólida, que tem uma equipe profissional, que os fundadores, os diretores, os executivos dessa empresa são gente com histórico de sucesso, etc. Mas essa coisa do modismo, é preciso estar atento, e eu costumo ficar atento ao que está acontecendo em outros países, né? Assim, essa coisa, peraí, só está aparecendo no Brasil, coisa que só aparece no Brasil, só dá certo no Brasil. Acho que a única que é confiável é a jabuticaba, né? Por resto, cara, esse negócio de coisa muito... Se bem que você tem algumas coisas, eu tenho até um exemplo muito próximo de mim aí, que é a Oakberry, com o negócio de açaí. O açaí não é um modismo, o açaí existe na nossa cultura, e aquela coisa dos bares de açaí no Rio de Janeiro, não estou nem falando do açaí no Pará, aquele açaí tradicional. A primeira vez que eu provei foi no Pará, provei com comida, era uma coisa salgada, era um complemento salgado para a comida que nós estávamos comendo. Gostei, pero no mucho, porque não, era uma coisa muito fora do paladar da gente. Aí você tem as interpretações aí, você tem os açaís de mais baixa qualidade, os mais alta qualidade, etc. E aí, de repente, surge no meio disso uma Oakberry da vida, que está bombando, cresceu, é muito próxima de mim. Até meu filho é um dos sócios, um sócio michuritário aí da empresa global, é o master franqueado em Portugal, quer dizer, então eu convivo com isso, e vejo o seguinte, não é modismo, e no mundo inteiro aquilo está explodindo. Agora, saber se é modismo ou não, cara, só ficar prestando muita atenção. Eu, há muitos anos, eu diria para você, há uns 30 anos mais ou menos, eu achei que comida japonesa seria um modismo, que é uma coisa que ia passar. Eu estava completamente enganado, então às vezes também é difícil enxergar. Estar atento, estar ligado, prestar muita atenção nessa coisa que não existia, não fazia parte da nossa cultura, e de repente explode, e tem 400 marcas, então... Eu fico um pouco receoso, pois fico um pouco com o pé atrás e vou estudar um pouco o que está acontecendo em outros países, né? Mas não existe uma fórmula cabalística que, essa é a garantia, se fizer isso aqui, você está garantido. Sim. É ficar atento. Marcelo, uma das bases do modelo de franquia é a padronização de processos, enfim, desde a vitrine, promoção, até a parte de retaguarda, e muitas vezes, principalmente a retaguarda, né? Quando você tem produção, né? Por que é tão difícil para os varejistas, os não franqueados, né? E aí, fazendo um parênteses, em particular supermercados, adotarem essas práticas de padronização, de organização? E já emendando, como que a tecnologia poderia auxiliar os varejistas nesse processo de trabalhar com as melhores práticas, enfim... Tem uma frase famosa aí no varejo que é: a loja é a cara do gerente, né? E não deveria, né? A loja deveria ser a cara da franquia, ou do modelo, ou das melhores práticas que foram adotadas ali como padrão, né? Nós até temos trabalhado com operações que não são franquias, mas que são redes, no sentido de padronizá-las, mas a grande questão é mentalidade, é uma questão só de mentalidade. Tem um pouco essa cultura, essa coisa heróica do varejo. Varejo é a cara do gerente, o gerente é que faz a loja, coisa e tal. Não deveria ser.
Por que que um supermercado Pão de Açúcar é de um jeito e o outro é do outro? Por que que o supermercado da marca tal é de um jeito e outro? Não deveria ser. Todos da mesma marca deveriam agir da mesma forma, deveriam ter os mesmos processos, inclusive porque isso facilita a vida, isso aumenta a produtividade. Nós temos, por exemplo, tratado como franquias, como se franquias fossem, a gente tem até um nome para isso, que a gente chama de franquias internas, é um nome que a gente deu aqui. Então, nós temos trabalhado, por exemplo, para empresas de logística, que tem vários CDs espalhados pelo Brasil inteiro. Só para te citar um caso, para você ver que isso não é só do varejo, não é só do supermercado. Foi uma empresa de logística para a qual a gente trabalhou um tempo atrás. Ela tinha 26 ou 27 CDs, que eram filiais, né, espalhados pelo Brasil. CD, centro de distribuição, né? Uhum. Nós fomos descobrir que receber mercadoria no CD tinha 9 processos diferentes, 9 formas diferentes. Numa rede de 26, tinha 9 jeitos diferentes de fazer aquilo. Tinha 8 jeitos de fazer não sei o que lá, 19 jeitos de fazer não sei o que. Era um inferno. Você transferia um funcionário de uma unidade para outra e ele não conseguia trabalhar para exercer a mesma função. Ele não conseguia, porque nessa nova unidade o gerente proibia ele de fazer aquilo que na outra era obrigatório. Não faz sentido, né? É um contrassenso, não faz sentido, mas é muito mais uma questão de mentalidade, não tem porquê não. Nós temos trabalhado, confesso que no mundo de supermercados, acho que uma única vez nós trabalhamos com a padronização de um dos processos, de um processo de uma etapa do trabalho, e funcionou super bem, mas não levaram para as outras áreas, porque as diretorias diferentes têm essa coisa, não, na minha área isso não vai funcionar, não, aqui quem sabe fazer sou eu. Se é você que sabe fazer, ensina para os outros como é que faz, né? Sabe assim? Uhum. Cria manual, cria checklist, cria roteiro, cria vídeo, entra um funcionário e jogam ele na operação para ele descobrir sozinho como é que faz. Não era mais fácil mandar ele assistir 15 vídeos antes, fazer uma provinha, coisa e tal, e você já entra com o cara pelo menos 70%, 80% pronto, né? Isso seria, mas é mais uma questão de mentalidade, não tem uma razão técnica para não seguirem o modelo das franquias. Está mais do que comprovado que as franquias funcionam, que as redes de franquia funcionam, que essa padronização é essencial, não só para garantir produtividade, para evitar perda de energia reinventando a roda, mas para satisfazer o próprio cliente que gosta gosta de encontrar. O cliente gosta de coisas previsíveis. O cliente não gosta. Eu brinco que muitas vezes não gosta nem de surpresa boa, mas de surpresa ruim é que não gosta mesmo, né? Verdade. É uma coisa assim, e é tão simples você facilitar. Eu me lembro uma vez, num determinado supermercado, com a minha mulher comprava, ia lá sempre, e um dia resolveu pedir online. E entre as coisas que pediu, tinha lá um sorvete, coisa e tal. O sorvete chegou realmente completamente derretido. Aí fui até tentar entender o que acontecia, né? O sorvete foi a primeira coisa colocada no carrinho. Seria tão simples dizer, olha, o carrinho levou 40 minutos para ser preenchido, não sei o que lá, depois mais meia hora esperando o transporte, mais meia hora no transporte, levou 1h30 para chegar na minha casa. Chegou derretido, é óbvio que chega derretido. Será que é tão difícil assim padronizar? Né? Se você olhar, tem um supermercado que segue padrões, eu não sei nem se eles têm manuais escritos, coisa e tal, mas a Casa Santa Luzia em São Paulo segue padrões, tudo, lá tem processo, você percebe, se você entrar lá, você percebe que tem processo, tem treinamento, tem capacitação, tem monitoramento dos funcionários. É tão fácil fazer isso, só falta a mentalidade mesmo. Como é que a tecnologia pode ajudar? Principalmente hoje, você tem aí na parte de capacitação, se você criar vídeos e criar pequenas ferramentinhas, coisa e tal, você pode usar uma plataforma de EAD que o funcionário acessa pelo celular e vem no metrô, no ônibus ou em casa assistindo aquele vídeo. Você pode fazer os vídeos de uma forma extremamente lúdica. Hoje em dia, a Xerto, minha empresa de consultoria, nós somos muito focados em franquias, mas nós também trabalhamos com outros negócios que operam em rede, como eu disse há pouco. Pois nós criamos há uns 5 anos, mais ou menos, uma área de vídeo. Nós temos uma área de vídeo dentro da empresa, com 4, 5, 6 pessoas, nem sei hoje quantas são,
para fazer vídeos de capacitação e procurando fazer de uma maneira lúdica, divertida, que o funcionário tenha vontade de assistir. Você tem plataformas que permitem a você gamificar a coisa, então você vai dando pontuação e o cara ganha um pequeno prêmio se acertar as perguntas. Então a tecnologia está aí para isso, a tecnologia é acessível e é barata hoje em dia, né? Você tem tanta coisa, você consegue fazer vídeos hoje em dia virtuais, sem precisar nem de uma câmera. Basta querer. Eu acho que, de novo, o que falta é só vontade. Falta, talvez, a consciência de como seria bom. Basicamente isso. Eu acho que uma das dificuldades que em redes que tem várias lojas é disseminar essa cultura, esse modelo, esses processos para toda a rede, né? E isso é uma coisa que as franquias fazem muito bem, porque elas já nascem com esse conceito, né? Acho que essa é a diferença. E uma coisa muito interessante, porque a tecnologia veio ajudar, mas eu me lembro muito bem, meu amigo Peter Rodenbeck, que abriu o primeiro foi o cara que trouxe o McDonald's para o Brasil, abriu a primeira loja do McDonald's no Rio de Janeiro, ali perto da Praça Mauá, coisa e tal. E eu me lembro do Peter me mostrando fotos deles dando treinamento para os funcionários no porão da loja. Era um flip chart, os funcionários sentados em cima de caixotes, onde dava para sentar. Ou seja, não tinha tecnologia nenhuma ali. A tecnologia era um flip chart e uma caneta daquelas porosas lá, coisa e tal, daqueles pincéis. Mas davam, porque estava ali a mentalidade de dar treinamento. Se você for à sede do McDonald's em Oak Brook, lá pertinho de Chicago, você vai ver, tem lá um museu do McDonald's, você vai ver vídeos de treinamento ensinando, por exemplo, a fazer um sanduíche de 1961. Quer dizer, em 61 os caras já tinham vídeo, não era vídeo, era um filme, aquele filmado com Super 8, a câmera treme, entra em foco, sai do foco. Você vai descobrir que o cara que está ali dando o treinamento era o diretor de operações e o cara segurando a câmera era o diretor de marketing. Então, não tinha estrutura nenhuma, a tecnologia era rudimentar, mas a mentalidade estava ali. Essa coisa de processo facilita a vida da gente. Nós temos feito processos manualizando, como se fossem franquias, para canteiro de obra de grandes construtoras. Para que reinventar a roda no canteiro? É muito mais fácil fazer ele funcionar do jeito certo desde o primeiro dia. Temos feito isso com seguradoras que fazem isso com as corretoras deles. Assim, dá para fazer em qualquer ramo. O varejo, principalmente o grande varejo, supermercados, etc., assim, seria um ambiente extremamente fértil para você disseminar essas práticas. O que falta de novo? A visão, a consciência e a vontade de fazer, né? Legal. Marcelo, a gente tem acompanhado nos últimos anos o movimento da indústria atuando no varejo, né? Tem diversos exemplos de sucesso aí, a Casa Balduco, Havaiana, Samsung, Swift, enfim. Por outro lado, a gente vê diversos varejistas no movimento de criação de marcas próprias também. Além dos benefícios diretos aí de receita, por exemplo, quais são os ganhos indiretos desses movimentos? E qual o aprendizado de cada lado dessa ponte entre o varejo e a indústria? Por acaso, os 4 cases que você citou aí, Casa Balduco, Havaianas, Samsung e Swift, foram cases em que a Xerto Consultoria se envolveu, e a gente se envolveu desde a fase de criação do conceito, não só na fase de replicação, mas na fase de criação do conceito de varejo, que depois seria replicado desses 4 casos aí, em 3 casos seria replicado pelo modelo de franquia, que é Casa Balduco, Havaianas e Samsung, e Swift cresceu com lojas próprias, mas foi desenhado, aquele açougue foi desenhado para ser uma franquia. Depois, os acionistas lá da JBS chegaram à conclusão de que, como a margem de produtor de carne é muito apertada, muito estreita, e eles perceberam que o modelo de loja que foi criado ali com a nossa ajuda, ele funcionava muito bem, eles perceberam que se eles operassem as lojas eles mesmos, eles teriam a condição de capturar a margem do distribuidor e a margem do varejista. Então aquilo ficaria um negócio brilhante. Hoje são aí, eu já perdi a conta, mas certamente mais de 800 açougues, e são todos próprios. Casa Balduco, praticamente todas franqueadas, tem 4 ou 5 ou 6 que são próprias. Havaianas são todas franqueadas. A Samsung são todas lojas franqueadas e
tudo mais. Por que a indústria resolveu avançar para o varejo? E nós temos vários outros casos além desses aqui, né? Nos quais, como eu disse antes, a gente ajuda a criar o conceito de varejo, a gente ajuda a pilotar em 1, 2, 3, 5 operações próprias e depois ajuda a expandir, seja pela estratégia que for, né? Por que resolve avançar para o varejo? Primeiro, por perceber que a indústria que tem uma grande linha de produtos percebe que o varejo compra só alguns desses produtos, não compra todos. Havaianas, se você encontra Havaianas nos supermercados, por exemplo, que são o público-alvo de vocês aí, quantos modelos de Havaianas você encontra dentro de um supermercado, na média? 5, 6, em cores limitadas, etc, etc. Você vai numa loja da Havaianas, você encontra 180 modelos, 160 modelos, fora o resto, em cores diferentes, e fora o resto. Os acessórios, vou confessar para você, eles representam relativamente pouco na venda. O forte é a sandália de borracha, que já não é mais um produto, aquilo é um ícone, né? Uma coisa sensacional. Mas a Havaianas se ressentia muito. Primeiro, o varejo comprava poucos modelos e não comprava os modelos de maior valor agregado. Havia uma visão, principalmente do pequeno varejo, de que por que alguém vai comprar uma Havaianas de 80, 90, 100 reais se tem uma de 20 ou 30? Como se fosse uma coisa utilitária, né? Acho que o grande varejo, e mesmo o pequeno varejo, esse não especializado, tem uma visão de que as pessoas estão sempre procurando preço, né? Essa é uma visão tão deturpada. Preço não é o que as pessoas buscam. Algumas pessoas sim, mas você não vende só para essas pessoas, né? Tanto que a Havaianas, as lojas foram criadas, as primeiras, muito mais para servir de espelho, para servir de modelo para o varejo, para mostrar que a Havaianas de maior valor agregado vendia também. Pode colocar com preço mais alto, vai vender, tem público. Só que essas lojas que eram só para ser modelos, elas foram tão bem sucedidas que a rede continuou crescendo. O plano inicial era ter, 20, 30 dessas lojas no Brasil, hoje são mais de 500, né? Fora do Brasil também. Casa Balduco era a mesma coisa. Casa Balduco havia uma vontade do acionista principal lá de mostrar que a Balduco seria capaz de fazer produtos forneados para a classe AB com mais qualidade, só que teria que vender por preço mais alto, queria usar matéria-prima mais cara, iria usar pouco conservante, então precisava vender por preços mais altos e precisava ter um giro muito rápido do produto, porque ele não fica na prateleira há muito tempo, ele não vai resistir. E aí, o briefing para nós não foi criar uma cafeteria, foi criar um canal de vendas. Quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente não sabia se ia ser um food truck, um corner dentro das redes de supermercados. E o panetone ainda era um produto tipicamente sazonal, né? Era um produto sazonal que já havia a vontade do acionista também de que o panetone fosse vendido o ano inteiro. Os supermercados não aceitavam a ideia. Não, panetone, existe muito essa... A panetone é um produto de Natal. E o acionista majoritário lá, que era o CEO também, era e é o CEO, ele tinha certeza, ele estava convencido, se puser para vender o ano inteiro, vai vender o ano inteiro. E os supermercados resistiam. Então vamos criar um canal onde vai ser vendido o panetone o ano inteiro, onde nós vamos poder testar produtos, onde nós vamos poder entender a dinâmica de comportamento do consumidor. Então, você pergunta aí qual é o aprendizado de cada um deles, né? E esses caras todos, essas indústrias que estão avançando para o varejo, uma das principais razões, primeiro, é expor sua linha de produtos inteira. Segundo, é entender a dinâmica, o comportamento do consumidor dentro de uma loja, entender o comportamento do consumidor em termos de comprar em conjunto. Eu compro esse produto junto com esse, então faz sentido eu ter os dois juntos, assim. E de poder fazer pesquisa sem a interferência das grandes redes, sem interferência do varejo, que muitas vezes não gosta, não quer, limita, etc. Então, é entender mais o varejo, não é substituir o varejo. Em nenhum desses casos aqui, as lojas exclusivas substituíram o varejo, elas entraram como um complemento para o varejo, né? E se desenvolve ali nelas muita tecnologia, muita metodologia que poderia ser incorporada ao varejo, se o varejo quiser, tem acesso. O
O varejo não quer. Existe essa coisa de novo, esse lado heróico do varejo. Eu faço do meu jeito, eu é que sei como é que é. Por que não aprender com quem está fazendo e está dando certo? Né? Acho uma coisa tão estranha isso, eu vejo, mas é o comportamento de muita gente. Né? Outro dia ainda estava observando isso nas redes sociais. Tinha um cara, eu não vou nem citar o nome aqui, mas um cara que eu considero extremamente generoso, explicando como ele tinha feito, era um consultor de marketing, como ele tinha feito para aumentar brutalmente a venda de um determinado cliente, reduzindo o custo de aquisição de consumidor para esse cara. Assim, ele está ali contando, você vai ler os comentários, só tem crítica. Todo mundo comentando é o grande especialista que entende muito mais do que... Mídia social. É muito engraçado isso. O cara já lê não com o espírito de entender e de aceitar e de aprender, mas com o espírito de refutar. Eu vou mostrar que eu sou melhor. Cara, pô, eu digo o seguinte, eu trabalho com franquia há uns 40 anos. Primeiro como advogado, os primeiros 2, 3 anos, depois como consultor. Minha empresa esse ano aqui faz 38 anos de existência. E todo dia eu tenho alguma coisa para aprender com relação à franquia. Todo dia eu aprendo com alguém. Muitas vezes aprendo com um garoto que acabou de chegar, estagiário, que faz uma pergunta que fala, pô, peraí, eu não tinha pensado nisso por esse ângulo. Então, assim, eu acho que todos nós temos tanto para aprender que se a gente, em vez de ficar refutando o que os outros estão fazendo de bem feito, a gente procurar entender e como é que eu posso trazer isso para o meu negócio. E aqui tem o outro lado também, né, que é o próprio varejo entrando com marca própria, né? Então, um pouco não substituindo a indústria, porque o varejo, de forma geral, contrata uma indústria para produzir a sua marca própria, né? Mas tentando ter a sua marca por falta de flexibilidade da indústria, muitas vezes, por perceber que a indústria também não entende tudo ou não está disposta a baixar suas margens quando poderia abaixar, etc. Então, assim, na minha visão, os dois lados têm como usufruir disso. Eu acho que é um movimento que faz total sentido. O varejo começar a ter marca própria ou incrementar, ter mais marcas próprias, e a indústria, cada vez mais a indústria avançando por varejo em tudo quanto é segmento que existe. Faz total sentido. Eu acho que isso... Quem sai ganhando com tudo isso é o consumidor. E se os dois lados souberem olhar o que o outro lado está fazendo, vão aprender e vão aprender muito. Vão aprender bastante. Assim, acho que eu tenho certeza, se você conversar com essas 4 indústrias que estão aqui, todas as outras para quem a gente já trabalhou, né, todas essas 4 que vocês mencionaram, e as outras todas para que a gente trabalhou, eles aprenderam brutalidade depois que entraram no varejo também, começaram a entender melhor o que passa na cabeça do varejista, mas principalmente como é que o consumidor se comporta. E o varejista muitas vezes tem essa visão, não, ele acha que o consumidor continua se comportando como se comportava 10, 15, 20, 30 anos atrás. Não é mais assim. Todos nós percebemos mudança no nosso próprio comportamento em termos de consumo. Fato. Ô Marcelo, uma pergunta que talvez para você pareça meio óbvia, mas por que o caminho natural, me parece, não sei se é natural, dessas indústrias é seguir para o modelo de franquia? Primeiro, nós temos uma legislação tributária no Brasil que eu considero das mais cretinas e perversas que eu conheço. Porque assim, você quando é grande e vai para o varejo, você é penalizado, porque você não se enquadra no simples. Então, uma franquia se enquadra no simples, o que permite que a franquia ingresse em mercados onde uma operação própria não pararia de pé. Em cidades, mercados, bairros, shoppings, onde uma operação própria não pararia de pé. Então, a questão tributária pesa muito. Segundo, a questão de estar próximo do negócio, o dono, ter um dono, não necessariamente com a barriga no balcão, literalmente, mas perto do consumidor e perto dos funcionários, perto da linha de frente. Isso faz muita diferença para o negócio. Outra razão é a franquia é uma forma de você crescer usando o dinheiro dos outros, né? Porque quem banca o custo de implantação e de abertura de início das operações de cada ponto de venda é o franqueado, o dono daquele ponto de venda. Então, você tem o custo de dinheiro no Brasil é muito alto, é altíssimo, né? Você não tem
Tanto que é interessante, se você olhar operações de moda, por exemplo, aqui no Brasil, muitas franquias. Se você for para mercados mais avançados, Estados Unidos, Itália, coisa e tal, você vai ver relativamente poucas. Por quê? Porque tal é barato lá, é fácil. É fácil encontrar gente, mão de obra de nível gerencial de qualidade. Aqui, o franqueado muitas vezes faz o papel de gerente da loja ou um supra-gerente, mas ele está perto ali. Então ele tem um gerente que não é sensacional, mas ele estando perto, ele consegue fazer esse cara ficar funcional. Então tem muitas razões para ser a franquia e vai continuar sendo assim. Talvez até pelo fato da padronização, né? Eu acho que a indústria já tem essa visão de... A indústria já tem essa visão de padronizar. É verdade, é verdade. Você não liga uma máquina do jeito que você quer, né? Você não se move dentro do espaço de uma indústria do jeito que você quer. Você tem espaços, corredores de segurança para você passar, a manutenção vai parar de tanto em tanto tempo. Existe essa cultura já de processo. Sim, de processo, de métrica, né? O varejo ainda vive aquela ilusão do feeling. Eu tenho filho, eu saco as coisas. E não adianta nem contar aquela piadinha antiga, porque 90% de quem está nos ouvindo aqui não vai entender, mas quem ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert, né? O Morris Albert é aquele que fez uma música chamada Feelings. Acho que foi o último cara que ganhou dinheiro com feeling, porque não tem... Hoje em dia, principalmente, e aí eu acho que a tecnologia ajuda muito, você tem tanto dado à disposição para entender como funciona e fazer os ajustes, coisa e tal, que se você começar a olhar dados, você vai perceber que ter processo é a melhor coisa do mundo, ter padronização é a melhor coisa do mundo, e ter treinamento, ter vídeo, ter checklist, coisa e tal. Eu escuto muito de varejista, mas isso é óbvio. A minha sócia que cuida, a Mônica Landi, que cuida da nossa área de processos, que cria manuais, checklists, roteiros, etc., que vai a uma loja e anota tudo, e descreve o que acontece dentro daquela loja. A Mônica tem uma frase que virou mantra na Xerto, que é o seguinte: o óbvio não existe. Não existe mesmo. Nós recentemente tivemos que refazer os manuais que nós mesmos tínhamos feito para uma operação de fast food aí, e transformamos a maior parte daquilo que é chão de loja, processo de chão de loja, a gente transformou o que era um manual em papel, a gente transformou em vídeos. E tem lá um vídeo ensinando como fazer um pão na chapa. Muita gente vai dizer, pão na chapa, qualquer um sabe fazer um pão na chapa. Não sabe. E para vocês terem uma ideia de como a coisa é, assim, o vídeo começa assim: gente, hoje vamos aprender a fazer um pão na chapa. Pegue um pão já assado, porque se você só disser pegue um pão, tem gente que vai pegar a massa congelada. Não vai. Vai. O óbvio não existe. O que é óbvio para mim não é óbvio para os outros. Eu ainda ontem me mandaram um vídeo, que aliás eu acabei de encaminhar para a Mônica, que é assim, o chefe manda, numa operação de alimentação, coloca essas cervejas naqueles sacos plásticos. O cara abre as garrafas de cerveja e despeja o líquido dentro do saco de plástico. Ele falou, coloca a cerveja. Ele não falou, coloque as garrafas de cerveja, tal, estão dentro. Mas é óbvio, o cara é burro. Não é burro. É assim, aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para ele. Certas coisas que são óbvias para um cirurgião, para mim, são a coisa do outro mundo. O que é óbvio para um piloto de avião, para mim, não é nada óbvio. O que é óbvio para um taxista não é óbvio para mim. Então, assim, o óbvio não existe, cara. Você precisa tomar cuidado e deveria ter tudo. De novo, porque isso aumenta a produtividade, isso aumenta a efetividade, isso reduz custo. Você padronizar processo reduz custo e aumenta a satisfação do cliente. Bom, olha para as redes de franquia que estão aí, cara. Como é que o McDonald's conseguiria ter 40 mil lojas no mundo funcionando do mesmo jeito, tem até o mesmo cheiro, o Big Mac feito exatamente do mesmo jeito, se não tivesse processo? Processo para tudo, processo para como é que você implanta a loja, processo para como é que você opera a loja, processo para como é que você administra a loja, como é que você faz compra, como é que você chama a manutenção. Você, numa casa Balduco, lá, como fomos nós fizemos os manuais, eu posso te dizer assim, você tem 16 passos para fazer um cappuccino. Se forem seguidos, também você tem o fator gente, que às vezes pisa na bola, mas quando são os mesmos 16 passos nas 200 e tantas lojas.
os mesmos. Para abrir a loja de manhã, são 22 passos se for uma loja de shopping, 23 passos se for uma loja de rua. Assim, pô, você tem os mesmos, para não esquecer nada, para não deixar de fazer nada, para não deixar de higienizar a máquina que tem que ser higienizada, para o funcionário não deixar de lavar as mãos quando tem que lavar as mãos. Assim, tudo, não deixa nada ao acaso, porque isso reduz a porrinhação, isso aumenta a eficiência, isso aumenta a produtividade. De novo, só uma questão de mentalidade, não tem motivo algum técnico para não fazerem também. Os varejistas, supermercados, deveriam fazer. Chefe, uma curiosidade, como é que essas franquias fazem para que esses processos sejam realmente seguidos, para que a loja do Adriano, do Gustavo, não sei o que... Você fala muito de checklist, né? Sim, sim. Como é que eu garanto que esse checklist está sendo aplicado? Toda rede de franquias decente tem uma estrutura. O nome pode variar um pouco, mas o nome mais usado é consultoria de campo. Então tem uma equipe que visita as lojas. Antigamente todas as visitas eram presenciais, físicas. Hoje você faz algumas à distância, mas você acompanha o que está acontecendo dentro da loja. Você vai à loja, você verifica o que está acontecendo, vai com um checklist e verifica o que está acontecendo, né? Eu uma vez acompanhei, anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha muito acesso a McDonald's, etc. Fui, inclusive, fazer um curso a convite do Peter Rodenbeck. Fui fazer um curso na Universidade do Hambúrguer, lá pertinho de Chicago, em Oak Brook. E naquela época era a única universidade do hambúrguer que existia no mundo. Hoje são 8 ou 9 espalhadas pelo mundo. Inclusive tem uma aqui muito perto de São Paulo, aqui em Tamboré. Mas eu tinha muito acesso e uma vez eu entrei para acompanhar um consultor de campo que ia visitar uma loja. Ele fazia o que ele chamava entrada de 45, o nome era esse, né? Não sei se hoje é mantido esse nome, mas... O que significa entrada de 45? Significa que antes dele conversar com o gerente da loja ou com o franqueado, dependia de quem estivesse ali, ele gastava 45 minutos checando o que ele chamava de as 9 estações de uma loja. Para efeito de supervisão, a loja era dividida em 9 áreas, 9 estações, e ele gastava em média 5 minutos em cada uma. Então tinha balcão, ele checava ali, aí tinha sanduíche, aí tinha não sei o quê, aí tinha fritadeira. Ele ia checando um a um essas 9 áreas, daí ele sentava com o gerente ou o franqueado e dizia assim, olha, a menina do caixa 3 está levando o dobro do tempo regulamentar para preencher uma bandeja. A fila dela está andando com metade da velocidade que deveria estar andando. O que está acontecendo? Ela é nova. Bom, se ela é nova, ela devia estar do lado da caixa 5, que é a multiplicadora, e não do lado da caixa 4. Então, troca ela de lugar, porque a multiplicadora está na caixa 5. Assim, então, é o cara que entra, e por isso que é consultor de campo, ele não entra só para supervisionar, para auditar, ele entra para ensinar como fazer, ele entra para encontrar uma solução. A solução pode, inclusive, ser algo mercadológico, estabeleceu-se um concorrente na mesma quadra. Qual é a estratégia? Porque ele está entrando com uma estratégia pesada de entrada. Como é que nós vamos combater isso? Qual vai ser a contra-estratégia aqui? Né? O que nós vamos fazer para contra-atacar? Então entra esse cara então vai, mas uma das funções dele é a função de auditoria. Fora isso, você usa também um negócio chamado aí o comprador misterioso, o cliente misterioso, o cliente fantasma, tem vários nomes, são pessoas que você contrata que têm o perfil de consumidor, são consumidores daquele tipo, mas são pagas para ir à loja e consumir. E depois preenchem um relatório dizendo como foram atendidos, como é que estava a limpeza do banheiro, como é que estava não sei o quê. Então, você tem várias formas. E hoje em dia você tem tecnologia, tem vários franqueadores que usam câmeras dentro das lojas franqueadas para ver se as coisas estão funcionando como devem estar. Você também percebe, assim, eu vejo meu filho que mora em Portugal e tem lá, ele tem 2 lojas próprias em Portugal e ontem inaugurou a 43ª franquia, então são 45 lojas. Eu já vi ele aqui sentado no sofá da minha sala, abrir o celular dele, entrar e falar assim, a loja não sei qual, hoje entre 10 e 11 da manhã teve uma queda brutal na venda. Manda uma mensagem imediata, o que foi que aconteceu? Ele acompanha à distância o que está acontecendo com a venda, porque essa loja está vendendo muito copinho pequeno de açaí. Por que isso? Porque é mais fácil vender, então não estão tentando vender o mais
o maior, né? Não estão fazendo venda sugestiva como deveriam estar. Então, você tem como acompanhar remotamente, e hoje com inteligência artificial, então tem tanta coisa que o próprio sistema já te avisa, tá? Tem alguma coisa aconteceu, o caixa tal está furando, o caixa tal só está registrando tantas transações por hora, os outros todos estão registrando o dobro. Tem alguma coisa errada com o caixa, né? O caixa tal. A tecnologia aí ajuda muito, a inteligência artificial anda brutalmente, né? Aproveitar que você falou disso, né? Acho que o ano passado eu vi um artigo seu na Exame. Uhum. Nesse artigo você dá uma luz aí em todas as aplicações, em várias aplicações para o mundo de negócio, lógico, e passa, logicamente, por franquias também, mundo de varejo. Como que está isso no Brasil hoje? Tem algum caso de IA que você possa compartilhar, uma história, enfim? Infelizmente, as poucas que eu sei são sigilosas, que estão ainda em fase de teste. Mas sim, já está sendo usado, deveria estar sendo usada por mais gente do que está. Então, hoje você tem uma quantidade absurda de ferramentas de inteligência artificial. Eu posso falar de uma abertamente aqui, porque eu sou um investidor michuritário numa empresa que chama Build, B-I-U-D, que é uma de muitas empresas que usam inteligência artificial para sugerir, para recomendar ações de marketing hiperpersonalizadas. Não é ação de marketing para um determinado perfil de cliente. Não, é uma ação de marketing para o Marcelo, para o Geraldo, para o Pedro, para a Mariazinha, específica, totalmente baseada em inteligência artificial, processando dados do caixa, nada mais, processando dados de cartão de crédito, consegue identificar qual é o meu comportamento. Pô, o Marcelo está ausente da loja, já faz aí, ele costumava comprar aqui uma vez por mês, faz 3 meses que ele não vem. O que a gente pode fazer para atrair ele? Pô, o Marcelo adora o produto tal, se a gente mandar um cupom de 20% de desconto para esse produto, a grande chance é dele vir, né? Então, assim, você tem hoje tantas ferramentas, se você entrar em qualquer... Outro dia eu estava olhando, tem um site em inglês que mostra quais são as operações, quais são as ferramentas de inteligência artificial disponíveis para o que quer que você queira fazer. Você só tem que falar inglês para você dizer em inglês o que você quer. Ela te mostra todas as opções que tem daquilo. Alguém fez um levantamento, hoje são cerca de 12 mil ou 13 mil ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis. A gente fala muito do ChatGPT, ele é apenas uma das frentes, né? Uma das faces da inteligência artificial. E hoje, cada vez mais, eu vejo que a loja física tem condições de usar dados como as lojas online já têm há muito tempo. Então, hoje você consegue meio que mimetizar na loja física, você consegue reproduzir na loja física os movimentos de análise que você tinha na loja online. Então, dá para fazer muito bem isso, dá para você saber quais são os produtos que estão girando mais numa velocidade brutal, você consegue entender o fluxo de cliente dentro da loja, como é que está acontecendo, talvez até para você mudar a posição de determinados produtos, da exposição de certos produtos dentro da loja, você consegue fazer isso. Você consegue entender antes que acabe o estoque, você já sabe que ele vai acabar e já pode disparar um pedido adicional de determinados produtos automaticamente, etc. E tudo isso disponível com muita facilidade ao alcance de um clique, né? Ou de uma dedada na tela do teu celular. Quer dizer, então... Hoje, sem dúvida, é mais fácil você analisar a jornada de compra na loja física, com as câmeras, enfim, a própria inteligência de vídeo analítico e fazer essa jornada ser, vou dizer previsível, mas pelo menos compreensível, como é hoje você navegar num site. Você já consegue fazer, a gente já tem algumas lojas dessas chamadas lojas autônomas, né, que são as lojas sem funcionário, que você, para acessar a loja, você emite um código, um QR Code com o seu celular e você ali coloca num visor e ele abre a porta para você, né? A porta se abre automaticamente. Naquele momento, a loja já sabe quem é que entrou. A partir daquele momento, e você, muitas vezes, para conseguir comprar, você tem que clicar para ver o preço,
você clica num QR Code junto ao produto, que está ali na prateleira. Ela tem preço dinâmico. A loja tem condição de saber que o Marcelo, aconteça o que acontecer, esteja o preço que tiver, quando ele entra na loja, ele só compra uma determinada marca de cerveja, ele não compra outra. Já o Pedro, quando entra na loja, ele procura a cerveja mais barata, ele sempre compra a que tiver mais barata, não importa a marca. Para mim, aquela cerveja vai custar mais caro, aquela que eu estou acostumado a comprar. Eu vou pagar mais caro. Um pouquinho, mas não é que vai custar 5 vezes. Não, ela vai custar um pouquinho mais. O sistema consegue perceber que existe essa elasticidade, que eu estou disposto a pagar 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos a mais. Porque aquela cerveja é a minha, eu só compro aquela. Então eu pago mais para ter acesso a ela. É como você hoje não vai comprar passagem aérea ou vai fazer uma reserva de hotel, os preços são dinâmicos. Sim, aliás, como me deixa nervoso isso de um dia para o outro. Uxe, Maria. Muito. Não, recentemente, minha mulher e eu vamos fazer uma viagem em outubro, coisa e tal, ela, não sei por que, ela comprou a minha passagem e não comprou a dela. Ela achou que, não, acho que ainda vai baixar mais, então eu vou esperar um pouco, vou comprar só a dele e depois eu compro a minha. Foi comprar 3 dias depois, estava custando 30% mais. Eu acho que ela estava querendo ficar longe de você e você não percebeu, né? Também eu começo a ficar desconfiado. Afinal, quase 40 anos juntos, já não deve estar mais me aguentando. Marcelo, para a gente finalizar aqui o PDV, a gente sempre tem uma perguntinha final clássica. O que o varejo ensinou ao Marcelo Scherto? Não dava para terminar com uma pergunta fácil, não. O que o varejo me ensinou? O varejo me ensinou muita coisa, mas acho que a principal coisa, que eu até repito isso, eu tenho muita gente mais jovem que trabalha comigo, nós temos uma equipe por volta de 40 pessoas na Scherto, e a grande maioria é bem mais jovem do que eu, e eu repito isso e eu aprendi isso com o varejo. O que trouxe a gente até aqui não é necessariamente o que vai levar a gente para o futuro. Assim, o que gerou o nosso sucesso até aqui, talvez amanhã não funcione mais. Acho que uma das coisas que eu aprendi com o varejo, que é extremamente importante, assim, é que sucesso você não compra, sucesso você aluga. E o aluguel vence todo dia. Assim, eu posso ser cliente de uma loja durante 10 anos. Eu vou lá todos os dias, sou super bem atendido, ou todas as semanas eu vou super bem atendido. Um dia eu vou lá e sou mal atendido, eu não volto mais. O sucesso não é comprar, aquela loja não comprou o sucesso. Agora eu tenho sucesso e vou ter... Não, ela aluga o sucesso. E o aluguel vence todo dia, cara. Precisa pagar todo dia. Como é que você paga esse aluguel? Com boas práticas, com bom serviço, com bom atendimento, entendendo o consumidor, inovando na medida em que você percebe que o consumidor precisa que você inove, etc. Eu acho que o varejo me ensinou isso. O sucesso não se compra, sucesso se aluga e o aluguel vence todo dia. Legal. Muito bem, cara. Bom, incrível. Marcelo, super obrigado. A gente tem um amigo aqui que trabalha com a gente, que era do varejo, ele fala para mim, ele já trabalhou em algumas redes do varejo, ele fala, para mim, todo dia era uma nova inauguração. Todo dia era uma inauguração. Todo dia é uma inauguração. Eu procuro fazer isso com a minha vida pessoal aqui, assim, toda vez que eu vou escrever um artigo, é o primeiro artigo que eu estou escrevendo, cara, todo dia eu vou fazer uma proposta, é a primeira proposta que eu estou fazendo. Como é que eu faço ela a melhor proposta da vida, assim, o que eu posso melhorar nas que eu fiz até ontem, assim, como é que eu posso... E muitas vezes, assim, porque a gente fica sempre pensando que melhoria tem que ser uma coisa radical, eu tenho que melhorar 100% da noite para o dia. Não é isso, não é assim que a vida acontece. Eu acredito em melhorias incrementais de 1% ao dia. Acho que dá para qualquer um de nós fazer todos os dias alguma coisa, uma das coisas que a gente faz no dia, faz 1% melhor do que da última vez que você fez. Se você fizer todos os dias, você procurar fazer uma coisa, 1% melhor, você daqui a um ano é outra pessoa, os resultados são outros, sua empresa é outra. Eu acho que essa é a coisa. E acho que uma coisa interessante também que o varejo poderia fazer, que a gente repetiu aqui algumas vezes, ver o que está funcionando em outros setores. Eu digo para os meus amigos que têm loja, falo, você quer entender como funciona um bom atendimento? Vai num bom restaurante. Bom atendimento você não vai ver necessariamente nas outras lojas, muito menos nas lojas do mesmo setor do seu. Vai num restaurante, vai ao Spot, não sei num restaurante sofisticado, vai ao Spot na Avenida Paulista, restaurante que eu frequento há 30 anos, e o atendimento é impecável todas as vezes, feito por gente que não é garçom nem garçonete profissional, é garotada. Agora, eu descobri o segredo.
todos os dias antes de abrir, meia hora ou 20 minutos antes de abrir, o gerente reúne todos e faz um debriefing do que aconteceu de muito bom ontem ou o que aconteceu de muito ruim ontem. E discute abertamente com as pessoas como é que a gente melhora aquilo que deu errado, como é que a gente faz não dar mais e como é que a gente continua fazendo e melhora ainda mais aquilo que deu certo. Então, de novo, é todo dia. Ele não deu treinamento uma vez que a pessoa entrou. Não, é todo dia. Eu acredito isso aí, isso que diz o teu amigo aí, para mim é isso mesmo. Todo dia é o primeiro dia, cara. Todo dia é o primeiro dia. Tem que começar de novo. Legal. Marcelo, super obrigado aí pela participação no PDV, foi sensacional. Para mim aqui, particularmente, um prazer. Eu te conheço há muitos anos eu te conheço já, te sigo, vejo, e para mim, poder bater esse papo aqui com você foi muito legal, cara. Obrigado. Uma honra, cara, uma delícia, uma honra, muito bom, muito bom. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!